Agora eu vou apresentar a segunda parte, né? Nessa parte eu vou chegar e vou abordar como potencializar as inteligências através do aprendizado musical propriamente dito, ok? Essa segunda parte eu vou começar com um pequeno exercício, né? Vocês estão vendo essa foto, né? Piscando. E quando ela está piscando, ela muda um pequeno detalhe, né? Eu gostaria que vocês percebessem essa diferença. Né? É lógico, eu não vou saber se vocês conseguiram ver ou não, né? Mas assim, para quem não conseguiu ver, eu vou dar uma pequena ajuda, tá? Aí vocês vão perceber rapidinho. Agora deu para ver, né? Acredito que agora todos conseguiram ver, né? Por quê? O que eu fiz? Eu diminuía a quantidade de informações que precisam ser processadas, tá? Quando você chega, você quer processar muitas informações, o cérebro não consegue. Né? Agora, quando você diminui a quantidade, uma tarefa que era mais difícil se torna bem mais fácil, certo? E aí, o que acontece no aprendizado musical? Né? A gente viu na primeira parte, né, que a memória do trabalho do aprendizado musical é muito pesada, né? Porque a gente tem que ver a questão do movimento, a gente tem que chegar e ler a partitura, decodificar a partitura, que são várias informações, tá? A gente chega e tem que ouvir a questão do som também, e também a questão do tempo, fora vários outros aspectos, né? Então, ele se torna muito difícil. Tá? Então, a mesmo assim, a razão, o mesmo motivo que leva o aprendizado musical a ser muito bom para desenvolver as inteligências, é o mesmo motivo pelo qual ele se torna muito difícil, tá? Ou seja, tá? A memória do trabalho tem uma capacidade limitada, né? Esse é o grande problema do aprendizado musical, né? Você tem que assim, processar várias informações de uma forma simultânea, praticamente de forma simultânea, né? Mas só que o central executivo, né? O executivo central tem um limite, tá? E o que acontece quando esse limite é extrapolado? Simples, tá? O que acontece quando você chega, você pega uma sacola de supermercado e você coloca uma capacidade além da capacidade dele? Ele estoura. Né? Quando você chega, você pega um computador e você quer trabalhar com arquivos maior do que a capacidade, muito pesados, né? O que acontece? O computador trava, tá? Então, é a mesma coisa que acontece no aprendizado musical, tá? Se a quantidade de informações foi muito pesadas, tá? Ele vai travar. E por isso, e assim, a gente pode ver, né? Que existem várias informações. E então é fácil, muito fácil de travar. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, aprendizado musical e tocar um instrumento musical é difícil. E a pessoa tá certa, tá? Agora, como que a gente pode chegar e fazer para tentar resolver esse problema, né? Que é um problema sério, tá? Bom, vamos entender essa questão do limite da memória do trabalho, tá? Bom, aprendizado musical requer processamento de várias informações de uma forma simultânea, né? Mas só que o peso de cada informação depende do grau de dificuldade que cada pessoa tem em processar essas informações. Por exemplo, se a pessoa chega e tem uma facilidade muito grande na questão do movimento, né? Ela chega e é facinho, tal, e ela consegue utilizar áreas, assim, utilizar ativações cerebrais bem, assim, menores, né? Mais leves, né? Do que quando a pessoa chegar e tiver uma dificuldade muito grande, porque tem que pensar muito. Então, essa ação requer muito mais ativações cerebrais, tá? Como isso aqui. Então, fica extremamente pesado essas informações, tá? Aí, travar
A ação é facinho, 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 tá? Então, a gente viu, né, por exemplo, voltando ao esquema, tá? No aprendizado musical, basicamente precisa pensar no movimento, tem que ver a localização das notas no instrumento, tem que chegar e decodificar a partitura, tem que realizar o tempo, tem que escutar o som, não sei o que e tal, né? E se o aluno tiver dificuldade num deles, já pode ser complicado, né? Então, é muito importante, é muito importantíssimo, fundamental, descobrir quais aspectos que o estudante, o aluno tem de dificuldade, né? Então, por exemplo, no começo eu tinha alunos assim que eu chegava e falava assim, essa pessoa não consegue ler a partitura, essa pessoa tem dificuldade no ritmo. Às vezes não, né? Às vezes a dificuldade dela vai justamente em tentar processar todas as informações de uma forma simultânea, né? Travava por causa disso, né? Aí quando eu cheguei e comecei a dividir, a tentar ver qual seria a dificuldade de cada aluno, né? E trabalhar assim, dentro do limite de cada pessoa, assim, da memória de trabalho de cada pessoa, o progresso, né? O desempenho do aluno mudou de uma forma radical, tá? Bom, a gente tinha, assim, essa minha aluna, tá? Ela tinha muita dificuldade em ler. E eu chegava e vamos fazer a leitura, né? Só que o detalhe é que ela tem ouvido absoluto, né? Então, no começo eu ensinava na base da partitura, né? E o progresso dela era muito, assim, ela demorava muito para aprender, até hoje ela tem muita dificuldade em ler a partitura, mas só que quando eu cheguei, comecei a trabalhar através do ouvido, né? Eu chegava e tocava a melodia, ela escutava, reproduzia, decorava rapidinho, né? Aí eu chegava, fazia a mesma coisa com a esquerda, mas na hora de juntar, as mãos eram bem mais difíceis, né? Mas um dia ela chegou, queria tocar essa música, tal, já tinha tocado as primeiras pautas dessa música. Aí um dia eu cheguei na aula e olha o que ela tinha aprontado. Ou seja, ela chegou e resolveu fazer o acompanhamento dela, né, através do ouvido, e ficou muito bom. Tá? Não era o que estava escrito na partitura, mas ficou ótimo, né? Então, a partir do movimento que ela chegou e começou a trabalhar no ouvido, tá? Ela começou a se desenvolver de uma forma muito mais rápida, né? E inclusive, a leitura da partitura, que ela chegava e simplesmente travava totalmente, ela começou a conseguir assimilar de uma forma mais tranquila, tá? Então, é muito importante a gente chegar e identificar a dificuldade das pessoas, pegar a facilidade das pessoas e utilizar inicialmente onde as pessoas, cada aluno tem uma facilidade. Porque assim, o cérebro tem capacidade de processar as mesmas informações de várias vias. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão e tem agnosia. O que é agnosia? Né? Nesse caso, é a agnosia visual. Tá? Essa senhora do desenho lá vê um monte de chave, ela tem agnosia visual, ela enxerga a chave, mas não consegue identificar que é uma chave. Tá? Mas quando ela chega e segura a chave, ela fala assim, isso são chaves. Né? Então, o que é? O problema de lesão cerebral, ela não consegue identificar através da visão, né? Mas só que quando ela chega pelo tato, ela consegue observar.
Eu não sei se uma pessoa com agnosia visual poderia aprender música. Eu também. Por que não? E isso eu não sei responder, né? Mas, por exemplo, se a gente chega e o aprendizado musical, de um instrumento musical requer assim, processamento de várias informações, né, para conseguir executar a tarefa, tá? Então, existe uma via única? Não. Né? Será que a gente não pode começar pelo som, pela questão do movimento, pela questão da localização, no caso do piano, principalmente, favorece muito, né? E é o que eu fiz. Uma coisa que eu tenho feito e muitas vezes é muito legal, dá muito certo, tá? Por exemplo, esse é meu sobrinho, né? E quando ele era pequeno, ele estudou comigo um tempo, né? E ele chegou e ele era muito musical, aprendia a música rapidinho, mas ele tinha um pequeno problema. Se tivesse uma partitura na frente dele, ele travava, né? Então, eu tive, ou ensinava por imitação, ou ele chegava e não aprendia, né? Então, eu cheguei e falei assim, bom, naquela época eu não tinha todo esse conhecimento e trabalhei com ele na imitação. E depois que ele parou de ter aula comigo, ele continuou trabalhando dessa forma, né? Então, ele pegava os vídeos de YouTube, tutorial de YouTube e continuou tocando. E olha só, que legal. Embora a imitação seja provavelmente uma forma mais fácil de chegar e um estudante de conseguir tocar um instrumento, uma música no instrumento, né? Ela tem uma limitação muito grande, né? Então, ela, assim, geralmente as pessoas que tocam por imitação, conheço muitas, né? Tem muita dificuldade em aprender uma música, né? Mesmo com aqueles tutorial do YouTube, não é fácil, né? Porque você chega, você tem que ver, ver o vídeo, não sei o que e tal. Não é fácil, tá? Ou senão precisa de uma pessoa para aprender, tá? E, por exemplo, outro problema. Não, geralmente as pessoas não conseguem tocar músicas muito longas, não, tá? Eu toco uma parte, assim, no começo e geralmente não consegue chegar até o fim, né? E outro problema também, assim, existem muitos erros, porque fica difícil de você chegar e você identificar todas as notas no vídeo, né? Ou a pessoa chegar e tocar e a pessoa conseguir lembrar de todas essas notas, né? E outro problema é que quando a pessoa chega e estuda, aprende de uma forma errada, corrigir esses erros é algo extremamente difícil, tá? Então, tem outros problemas, mas só que, pô, se a pessoa chega e tem dificuldade de ler uma partitura, você vai chegar a privar a pessoa de aprender, de tocar um instrumento por problema por falta de leitura de partitura. Isso eu acho que não seria legal, né? Porque a música traz muitos benefícios, tá? Então, você vai privar o benefício de um aprendizado instrumental por uma limitação, né? Não acho legal, não. E não é por questão de limitação, não, tá? Eu acredito que o problema de leitura de partitura, tá? É por questão justamente do que eu falei. Ele requer, muitas vezes, assim, um limite acima da capacidade da memória de trabalho. Aliás, principalmente no piano, né? Eu acredito que o grande problema das pessoas, né, em aprender esse instrumento seria a leitura da partitura, né? Porque ela requer em precisação, como eu expliquei antes, né? Ele requer muitos processamentos distintos. Vamos ver?
só para relembrar o quanto que é difícil você chegar e você ler uma partitura, tocar com uma partitura, tá? Então, é preciso, para você chegar e identificar que nota que você tem que tocar, né? Então, você tem que ver a clave, né? A localização das notas dentro das linhas, dos espaços da pauta, né? E aí você tem que saber que nota que é, né? Além disso, você tem que localizar essa nota específica no instrumento, tá? E o tempo, também você tem que saber a fórmula do compasso, a figura, e depois chegar e realizar o tempo, né? Então, dentro de uma pulsação. É muita coisa, gente. Então, por todos esses motivos, não é difícil de chegar e as pessoas chegarem e travarem, tá? Porque é muita informação e extrapolar o limite da memória de trabalho é facinho, 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 tá? Que nem a próxima aluna, né, o exemplo da próxima aluna, ela tem muita facilidade em ler uma partitura, né? E ela comete alguns erros. Eu chego e falo assim, ó, essa nota tá errada, não sei o que, não sei. Ela corrige rapidinho, tá? Diferente das pessoas que aprendem por imitação, né? Mas só que é interessante, porque para ela é fácil ler assim, porque o processamento das informações da leitura dela é extremamente leve. Tanto é que ela chega e comenta, eu nem sei o que eu estou tocando lendo a partitura. Mas como assim? Tocar piano lendo uma partitura e não souber que nota que está tocando, né? É simples. Na verdade, o piano favorece bastante, tá? Então, a gente sabe que se a nota, né, quanto mais no teclado, quanto mais a tecla estiver do lado direito, é mais agudo, né? E quanto mais estiver do lado esquerdo, é mais grave, né? E o desenho da partitura também é facilitado, né? Então, a gente vê que quanto mais a nota estiver na parte de cima da pauta, ela é mais aguda, né? E quanto ela estiver mais baixa da pauta, ela é mais grave. Então, por exemplo, em vez de você chegar e você pensar, a primeira nota é Lá, depois é Si, depois Dó, depois Si e Lá, tá? Se você chegar e você pensar assim, olha, começa com a nota Lá, aí sobe em graus conjuntos 2 notas e desce 2 notas, tá? O segundo compasso é exatamente idêntico ao primeiro, tá? E o terceiro compasso, você começa com a nota Lá e sobe 4 notas em grau conjunto, né? Então, você não precisa pensar em todas as notas que você está tocando, né? Se você chegar e você ver o direcionamento da partitura, tá? Você pode associar diretamente com a localização das notas no teclado. Eu pedi para uma aluna, que não tem uma leitura de partitura muito rápida, para tocar essa pauta usando essa estratégia, né? E olha o que saiu. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que não precisa saber todas as notas? Na verdade, sim, é lógico que para ler uma partitura você precisa saber ler todas as notas, tá? Mas se você chegar e for processando nota por nota, por nota, por nota, você vai demorar muito, né? E vai fazer uma caca, sim, porque são muitas informações, né? Geralmente, a pessoa que já domina a leitura da partitura e o instrumento, né, acaba esquecendo da dificuldade que é ler uma partitura, né? Principalmente o professor, que já sabe ler, é fácil, né? Então, eu vou chegar e vou até mostrar um exemplo
né, de uma aluna que ela, quando a gente fez esse vídeo, ela tinha estudado comigo uns 2 meses, 2 ou 3 meses e tal, né, e ela já sabia ler clave de sol, porque ela estudou por muito tempo violão, né. Olha só quantas informações são necessárias, tá? Tá. Começa com o sol. O sol que tá aqui. Não, onde que é esse sol? Não é esse aqui? Não, Mas aqui? não. Não? Ó, esse sol, Ah, tá. né? O dó é pra cima, né? Ah, tá. Sol, do. Agora é um si. Si. Depois, É um ré, lá. Não. onde que é lá? Onde que é esse lá? Esse lá, ele tá. Ixi, Maria, aqui agora mudou tudo do que eu tava aprendendo, né? Mas esse lá, ele é. Tá pra baixo, então ele tá pra cá. Isso. Tá. Então, lá, do, ré, mi, fá, sol, lá. Isso. Ré de novo. Isso. Depois, Do, si, lá, si, do. Ah. então, para diminuir a quantidade de informações, tá? Eu introduzi a imitação. Do, si, do. Só até aqui? Sol, do, si, do. Mais uma vez? Sol, do, si, do. Aí, sol, do, si, do, ré, lá, ré. Sol, do, si, do, ré, lá, ré. Isso, mais uma vez? Sol, do, si, do, ré, lá, ré. Isso, agora. Sol, do, si, do, ré, lá, ré. Do, si, lá, si, do. Ok. Sol, do, si, do, ré, lá, ré. Sol, né? Sol, não. Do, si, lá, si, do. Perdão. Mais uma vez, não tem problema. Sol, do, si, do, ré, lá, ré. Do, si, lá, si, do. Isso, mais uma vez, lá. Ok. Sol, do, si, do, ré, lá, ré. Do, si, lá, si, do. Isso. Depois que ela chegou e conseguiu dominar a sequência das notas, eu pedi para ela tocar novamente, lendo a partitura. Agora vamos tentar ler de novo com partitura? Vamos. Sol, do, si, do, ré, lá, ré. Do, si, lá, si, do. Aê, tá bom? Quando uma pessoa chega, né, e já tem a informação, né, de quais as sequências que tem que ser tocada, e já conseguir tocar de uma forma bem tranquila, tá? Fica mais fácil de fazer a relação, começar a perceber de que realmente existe uma relação do espaço do teclado no desenho da partitura, tá? Então lembra do primeiro exercício que a gente fez daqueles barquinhos lá, né? Quando a gente chega e diminui a quantidade de espaço, de informações que a gente vê, processa, tá? Fica muito mais fácil de você identificar. Então, no aprendizado musical, essa forma de você chegar e você ficar limpando, tá? As informações a serem processadas é muito interessante, né? Então, por exemplo, a minha aluna que tem ouvido absoluto, né? Ela teve um progresso muito grande depois daquele dia, tá? E assim, agora, como ela chega e já tem um domínio do teclado, né? Então fica muito mais fácil de ela chegar e desenvolver a leitura, tá? Então, chegar e conseguir respeitar o limite da memória operacional é fundamental.
Bom, o último caso, né, que eu vou apresentar hoje, né, é de uma aluna que ela toca, assim, ela tem ouvido absoluta, toca muito, né, e toca há mais de 10 anos. Mas, como o meu sobrinho, tá, ela trava quando toca, quando coloca uma partitura na frente dela, quer dizer, travava, né? E faz um mês mais ou menos, tá? Que ela voltou a ter aula comigo, né? E eu cheguei e fiz uma proposta. Eu vou desenvolver a sua leitura de partitura, né? E ela chegou e falou assim, não acredito não, eu não consigo, não sei o quê. Eu falei assim, não, você vai conseguir, tal, né? E eu comecei a trabalhar com ela aquela questão assim do desenho da partitura com o desenho do teclado, né? E ela começou a assimilar. Então, o que aconteceu? Ela reduziu a quantidade de informações que ela precisava processar na hora de ler uma partitura, né? E, aliás, ela tem muito conhecimento, né? É interessante que eu chego e falo assim, qual é essa nota, né? Ela chega e fala assim, eu acho que é... E é certo. Então, durante todos esses anos, tá, ela estudou bastante, estudou numa escola, no conservatório e tal, né? E teve aula de harmonia, sim. Mas só que muitas informações estavam desorganizadas, né? Por exemplo, quando eu cheguei, falei sobre a questão tonal, né? Ela chegava e sabia que existia uma sequência de acidentes, que tom tal, mas ela chegava e não conseguia, assim, ter um conhecimento elaborado, né? Então, conforme eu ia explicando para ela, né, ela falou assim, agora entendi, que legal, agora entendi, tá? Então, eu não precisei colocar informações novas, porque ela tinha, mas só que o único problema que ela fazia com que ela não conseguisse usar é que não existia uma ordenação das informações. E, por exemplo, ela tinha muitas informações teóricas, mas não conseguia colocar na prática, né? Então, por exemplo, questão do ritmo, né? Eu falo assim, não, olha, vamos fazer isso. Ela fala, mas eu já fiz muito pozole. Eu sei fazer pozole, né? Eu falo assim, mas então por que você chega e você não consegue aplicar, né? Então, eu cheguei, a gente está trabalhando essa questão e ela está conseguindo, né? E na última aula, ele chegou e fala assim, ai, Márcia, eu estou tão contente, né? Porque ela já tinha tocado várias peças, assim, e ela queria voltar a tocar o prelúdio das Baquianas número 4, de Villa-Lobos, né? E ela tinha tocado na base da imitação e na base do ouvido, né? Só que ela ficou um tempo sem tocar e ela esqueceu, tá? E ela tinha uma frustração porque ela não estava conseguindo voltar a tocar de novo, né? Mas aí eu falei assim, bom, agora com todas essas informações que eu passei para você, tá? Agora você vai chegar e você vai tentar lembrar, lendo a partitura, né? E na última aula ela veio muito contente, né? Porque ela conseguiu lembrar da primeira página do prelúdio, né? E eu vou mostrar para vocês como que ela tocou, né? Uma partezinha só da primeira página do prelúdio. Portanto, né, se uma pessoa que chega e fala assim, eu tenho dificuldade em determinado aspecto no aprendizado musical, se fizer de uma forma adequada, pode ser que essa dificuldade seja superada, né? Então, dicas. Utilizar formas de processamentos que são fáceis, né? Eu
não tenho preconceito, não, tá? Se tiver que usar imitação, eu uso. Se tiver fazer ditado melódico, eu faço assim, tal. Se tem que chegar e fazer através de desenhos, eu faço, tá. Mas depois, aos poucos, a gente vai chegando e vai integrando informações, né? Aí fica fácil, né? Então, por exemplo, eu costumo perguntar para as pessoas: você consegue carregar 200 quilos de açúcar, por exemplo? Lógico que não, né? Eu não consigo. Talvez tenha pessoas que consigam, né? Mas se você chegar e você carregar, dividir em pacotinhos e carregar pouquinho por pouquinho, tá? Aí fica fácil, né? Então, o aprendizado musical também é assim, tá? Se você chegar e você tentar carregar processar todas as informações de uma forma simultânea, né? E todas essas informações forem muito pesadas, você não consegue. Tá? Mas se você chega e você vai assimilando aos poucos, tá? Isso se torna totalmente possível, né? Então, as dicas finais, né? Como facilitar o aprendizado? Utilizar formas de processamentos que são fáceis, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem mais facilidade num aspecto, eu costumo começar com ela, tá? Né? Respeitar o limite, isso é fundamental, né? E reduzir e organizar as informações, né? Pelo menos para mim e para os meus alunos tem feito assim uma diferença brutal, né? Coisas assim, até eu que comecei a fazer toda essa pesquisa porque eu tinha um problema muito sério, né? E graças a todos esses procedimentos, tá? Eu percebo que aqueles fantasmas que eu tinha, né? Aquelas dificuldades que eu tinha, que os professores falavam assim: Márcia, eu não sei como faço para te ajudar, porque você não consegue superar esses problemas, né? E hoje eu consegui, tá? Então, eu acredito que se a gente chegar e conseguir fazer com que os alunos, né, consigam superar essas dificuldades, tá? O aprendizado se torna muito mais acessível às pessoas, né? Porque o aprendizado musical pode fazer toda a diferença na vida das pessoas, tá? Pode ser um benefício assim incalculavelmente importante, né? E acho que como todos os professores assim deveriam de pensar assim: olha, nossa atividade, o aprendizado musical, não é supérfluo de jeito nenhum. Muito pelo contrário, tem um valor enorme, certo? Muito obrigada pela atenção, né? E eu gostaria de pedir para as pessoas colocarem um comentário, ou se colocassem gostei ou não gostei, tá? Para eu saber a opinião de vocês, que é bastante importante. Muito obrigada mesmo.